Nosso bate-papo agora é sobre assédio no carnaval, tema polêmico, mas importantíssimo que a gente fale sobre o assunto, porque infelizmente acontece. Quem veio bater um papo com a gente sobre esse tema é a Lígia Souza, que é psicóloga, nossa parceira. Lígia, bom dia. Bom dia. Bem-vinda mais uma vez. Um prazer. Lígia, assédio no carnaval. Embora esses crimes de violência contra a mulher, contra a criança e adolescente acontecem o ano todo, mas no carnaval a coisa se intensifica, né, Lígia? Sim, com certeza. Como você falou, a gente fala desses temas, né? Você sempre traz temas muito importantes e nós especialistas tratamos disso o ano inteiro. Sim. Mas nessas datas a gente tem como responsabilidade reforçar ainda mais. Exatamente. Lígia, para a gente entender, para quem está assistindo a gente entender também, o que é que se caracteriza como assédio? Porque a gente, as próprias mulheres às vezes têm dificuldade de entender, porque não é cultural, infelizmente. A gente está nessa luta para que as mulheres se conscientizem. Mas o que é que se caracteriza como assédio? Muito importante a tua pergunta. Por quê? Porque muitas vezes o próprio praticante do assédio ou a própria vítima não reconhecem como. Então, muitas pessoas associam só a um contato físico, né? Quando há uma tentativa de estupro, onde o homem toca e força a mulher a algo, ou quando o homem toca em alguma parte íntima do corpo, sendo que assédio é todo e qualquer comportamento que visa, com algum caráter sexual, tirar benefício próprio. Pode ser alguma atitude física, de toque, de força, de contato físico, ou pode ser também algo que você diga, algum comportamento que você tenha, onde o objetivo desse comportamento seja tirar alguma vantagem pessoal de ordem sexual. Então, muitos homens dizem assim, eu nem toquei nela. Eu não fiz nada, eu nem toquei nela, mas preste atenção se você falou algo com o intuito de constranger, com o intuito de humilhar, com o intuito próprio de assediar, com o intuito de inferiorizar por ser uma mulher ou por ser alguém com quem você se sinta em vantagem, até fisicamente falando. Houve alguma dessas intenções? Houve a intenção de humilhar? Houve a intenção de ofender? Houve a intenção de inferiorizar? Se houve alguma dessas intenções com caráter sexual, pode ser caracterizado como assédio. Então, atenção, meninas, mulheres, né? Vocês que de repente já passaram por uma situação dessa, que nem imaginavam, por não haver o toque físico, como a Lígia bem explicou, que se caracteriza como assédio. Vamos ficar atentas, né? Principalmente esses dias agora de folia, você tá ali com muita gente, sempre aparece, infelizmente, um espertinho querendo tirar vantagem, então a gente precisa estar muito bem informado em relação a isso. Lígia, e assim, a pergunta que todas fazem, como agir nesse momento, diante de uma situação como essa? Sim. A gente vem passando por um momento de desconstrução. Que tipo de desconstrução? Até hoje, em geral, na nossa geração, quando a gente vê algum comportamento de assédio, o que a gente faz? A gente sai de perto. Né? Então, quem de nós, mulheres, nunca passou pela situação de ter que atravessar a rua porque você fica com medo que aquele cara ou né, que aquele grupo de homens solte uma piada, te constrange. Então, o que a gente faz? Não, vou sair de perto. Atravessa a rua, às vezes dá uma volta muito maior para não passar naquela calçada. Ou então, algum homem, até no transporte público, que é muito comum, toca em você, né? Como popularmente diz, se esfrega em você, o que você faz? Não, vou sair de perto. Esse comportamento, ele sempre foi inibidor da mulher. Eu faço algo e a mulher se cala e sai de perto. E agora a gente passa por um processo de que nós temos o direito de falar, né? A gente tem o direito de se proteger. Tem o direito de dizer, ei, isso está errado. Eu vou sair de perto, mas eu vou deixar claro que isso está errado. Até para que você não cometa isso com outras mulheres que provavelmente também iriam apenas se calar. Exatamente. Né? Então a gente sai de um momento onde a mulher simplesmente baixa a cabeça, se cala, recua e sai. E a mulher hoje olha e diz, isso é assédio. Eu exijo respeito, eu tenho o direito de ser respeitada, eu tenho o direito de andar no ônibus sem nenhum homem passar a mão em mim, eu tenho o direito de andar na rua sem nenhum homem gritar gostosa ou alguma coisa que me deixe constrangida, eu tenho o direito de vestir uma roupa que eu queira sem que isso justifique um comportamento de assédio. É essa garantia de direitos que a gente vem lutando para construir, mas a gente sabe que não é um processo do dia para a noite. É verdade. É social, é cultural, precisamos esclarecer tanto
o comportamento do homem como da mulher também, que muitas vezes acaba reforçando, né, o vitimismo do homem, acaba reforçando o discurso de que não foi nada. Então, é um esclarecimento que serve tanto para os homens quanto para as mulheres. Exatamente, Lígia, perfeito. É um processo que as mulheres vêm descobrindo, mas ainda é uma pequeníssima minoria. A maioria se cala, a maioria se afasta, a maioria não denuncia e acaba acontecendo que os números de tudo isso, né, deveriam ser bem maiores, mas por não denunciarem tudo. E Lígia falou numa questão muito interessante, Lígia, que é a questão cultural. Para muitos homens, isso é simplesmente normal. Eu faço isso porque eu sou homem e tiro onda e brinco e falo e pego e isso é normal. E quando isso passa, quando faz isso com uma mulher que realmente é esclarecida, informada, que entende, que diz não, que denuncia, então eles ficam meio que perdidos. Como assim? Como se a mulher estivesse errada. Isso que eu fiz tão pequeno é assédio? É sim. Só que a questão cultural levou a gente por muitos anos a pensar que não era. Então, uma das barreiras, eu acho que é essa a questão cultural, né, Lígia? Isso, com certeza. É aquela coisa, eu vi o meu avô fazendo, eu vi o meu pai fazendo, eu vi o meu tio fazendo. Sendo que quando nós somos adultos, quando nós ganhamos, né, que construímos esclarecimento social acerca das coisas, a gente tem que fazer um filtro. Tá, eu tive essas referências aqui. O que é que eu quero reproduzir conscientemente? O que é que faz sentido para mim? O que é que faz sentido dentro do meu momento de vida atual? Porque a nossa geração atual é diferente da dos nossos pais, que é diferente da dos nossos avós. Então, o que é compatível e o que é que conscientemente eu quero reproduzir? A gente precisa fazer esse filtro. Não é porque a gente aprendeu de uma forma que isso vai ser passado sem filtro algum para as próximas gerações. O lugar da mulher na geração, por exemplo, dos nossos avós era outro. Na geração dos nossos pais era outro, né? Muitas vezes o homem ele se sentia realmente dono da mulher. Verdade. É minha mulher, né? E era o homem quem decidia a vida da mulher, desde o pai que decidia com quem a filha ia casar, até passar essa posse, que era literalmente uma posse, do pai para o marido. Agora é você quem detém poder sobre ela. Então, esse é um resquício dessa construção cultural que até hoje a gente passa. Só que de uma geração para outra, para a próxima que nós estamos construindo, muita coisa mudou. E muita coisa está mudando. Como é que muda? Né? Muda com esclarecimento social. Exatamente. Muda com estudos, muda com empoderamento das mulheres aqui no lugar de fala. Né? Nós temos uma mulher hoje apresentando um programa, temos uma mulher hoje ocupando um cargo de juíza, de médico, de professora. Dá à mulher um lugar de fala, que antes não se tinha. Né? Termos uma mulher prefeita, governadora, tudo isso é muito novo em uma sociedade patriarcal e machista. Então, a partir dessas transformações é que a gente vai atualizando comportamentos compatíveis com a nossa sociedade de hoje. E hoje não é mais compatível. Rebaixar a mulher, inferiorizar a mulher, ofender a mulher, humilhar a mulher, isso não é mais compatível. Por isso que essa próxima geração vem aí muito mais esclarecida dos seus direitos. Às vezes diz assim, essas meninas de hoje é tudo cheio de mimimi. Esse mimimi é justamente a reação que antes não se tinha. Exatamente. Né? Então é bonito ver essa evolução. Sim. É claro, temos muitas arestas para aparar? Temos, mas estamos evoluindo devagarzinho. E, além do comportamento do dia a dia, também estamos legalizando, legislando algum desses comportamentos como crimes de fato. Não só com relação à mulher, mas com relação à comunidade LGBT, com relação aos índios, com relação à população de rua, a todas as pessoas que até então eram marginalizadas e muitas vezes sofriam violência sem haver nenhuma legislação que os protegesse. Exatamente. Essa nova geração realmente vem se construindo. A gente espera que se construa cada vez mais, porque a gente pode deixar que coisas assim aconteçam, que os homens ajam de maneira livre em relação às mulheres, né, Lígia? Praticando esse tipo de assédio. Lígia, a gente está no Big Brother Brasil, não tem como não falar do BBB, porque aconteceram algumas situações lá dentro do programa que constrangeram algumas mulheres e se a gente fosse analisar era o dia inteiro. Né? Teve uma das ações que um dos participantes fez com uma das meninas e que ele foi chamado a atenção pelo programa, mas como a gente comentava aqui, né, a própria menina que sofreu o assédio, aquele movimento que ele fez de repente, naquele momento nem ela entendeu
que aquilo se caracterizava como assédio. E para ele aquilo foi tão normal que ele achou um absurdo ter sido chamado a atenção. É aquilo que a gente já vem falando, essa questão cultural, e as mulheres realmente precisam acordar em relação a isso, porque ver isso em rede nacional, num horário que está ali todo mundo vendo, gente, meio que incentiva a outros homens a fazer também, é muito complicado, né, Lígia? Isso, e nos gera reflexão. Se esses comportamentos naturalizados, né, são feitos em meio a mais de 1000 câmeras, né, em rede nacional, sabendo que tem órgãos legisladores assistindo, sabendo que a família da mulher está assistindo, né? Imagina o que não é feito sem câmera alguma. Exatamente. Né? E mais ainda, comportamentos, frases que foram filmadas, onde há registros, muitos homens negam. Né? Eu não fiz isso, eu não falei isso. E quando não há câmeras, quando não há para um reality show filmando e registrando tudo, fica a palavra do homem contra a palavra da mulher. Então, imagina o que as mulheres não passam quando falam alguma coisa e os homens, por uma questão até física, de ter uma força física maior, mais inibidora, diz eu não falei. Você que é louca, você que está delirando de ciúme, enfim. Quantas vezes nós mulheres não somos taxadas de loucas porque fica uma palavra contra a outra? No Big Brother, que bom que está registrado. Pois é. Né? Quando todos eles saírem, vão assistir, mas isso nos leva a uma reflexão para a vida real. Boates, transportes públicos, na rua mesmo, locais de trabalho, né? Que o assédio moral e hierárquico entre patrões, funcionários também é muito frequente. E por uma questão de poder, muitas vezes essas mulheres são caladas ou são como loucas. Exatamente. E a gente quer reforçar aqui também, pessoal, a questão da denúncia, certo? Durante o carnaval, né, Lígia, em algumas cidades assim que tem programação maiores, movimentação maior, tem a questão de delegacias, postos policiais, são poucas, mas algumas têm diretamente, exclusivamente para receber esses casos de assédio à mulher, feminicídio e tudo mais. Então, é interessante que as mulheres se empoderem e, principalmente, hoje em dia é tão fácil registrar, né? Com o celular, sim, faz um vídeo de repente e denunciar, né, Lígia? A gente quer deixar isso muito forte hoje. Com certeza. Além de denunciar para que não venha acontecer com outras mulheres, não reproduzir um discurso de vitimismo que justifique você ter sido assediada. Tem mulheres que dizem assim, não, mas realmente eu estava só de biquíni. E quantos homens não vão para as praias, ficam desfilando na rua só de sunga? E ninguém faz nada. Vão para os blocos só de sunga. Exatamente. E isso não justifica que alguém violente, que alguém assedie, né? Então, nós mulheres não podemos reproduzir esse discurso como se desse margem, como se desse ao outro o direito de te tocar, de te ofender, de te humilhar pela roupa que você está vestindo, pela fantasia que você está usando. Não. Né? Nada disso justifica assédio. Lembrando que a gente não fala só de um homem com uma mulher maior de 18 anos. A gente fala também, sim, de um homem ou de uma mulher com crianças e adolescentes de 10, de 12, de 14. Também estão incluídos nesses números de assédio. Com certeza, que além do crime de assédio, é um crime de pedofilia também. Né? Então, não há mais essa justificativa, porque ela que quis, ela que veio pra cima de mim, ela que estava com uma sainha curta. Se ela tem 12 anos e você tem 40, só você é o errado na história. Né? Como eu sempre digo, tem até esses memes, se uma criança de 3 anos te pede uma faca e você der, você é responsável por isso. Exatamente. Né? Então, você como adulto, homem, mulher, muito cuidado e muita responsabilidade com o que se faz, com o que se diz a uma criança e a um adolescente. Nosso papel é cuidar, é proteger e não ofender, violentar e assediar. Exatamente. Então, muita atenção nesse período agora de carnaval, muito movimento. Você que vai viajar, que vai curtir o bloco, preste atenção, analise direito, faça essa reflexão diante de tudo isso que a Lígia já falou, que se caracteriza como assédio. Tem também os números para discar, tem o Disque 100, que é de direitos humanos, e do 180, que é a central de atendimento à mulher. Então, se você não tenha, de repente, um posto policial próximo, faça essa ligação. Muitas vezes, não adianta, é de tão longe, não vai resolver. Mas a gente precisa, pelo menos, de notificar esses números para que alguma coisa seja feita. E é esse o recado que a gente quer passar para você. Sim. Tá certo, mulheres? Prestem atenção. Não vamos, como a Lígia disse, repetir esse discurso, né, Lígia? Reforça aí. Com certeza. E assim, embora nós, enquanto órgãos públicos, né, ainda estejamos muito aquém de dar conta, de abarcar, de fato proteger, eu tenho que reforçar que existe uma política sendo construída e fortalecida para isso. Né?
Dentro da prefeitura, onde eu trabalho, nós falamos muito sobre isso, fazemos campanhas sobre isso. Dentro dos CRAs, que são os Centros de Atenção, Centros de Referência da Assistência Social, nós temos grupos tratando o tempo todo dessa temática, com homens, com mulheres, com crianças. Então, a gente está se movimentando também. Lá em Natal, em algumas varas da infância, da família, já existem grupos reflexivos também com homens, né, como parte de uma das legislações que vem da Maria da Penha, não só punir, mas também trabalhar a educação social, trabalhar o restabelecimento social, né, dentro de um convívio conjugal ou de namoro, ou enfim. Então, esses grupos já acontecem em algumas varas, com psicólogos, assistentes sociais, e dentro dessas experiências de sucesso pretende-se ampliar, né, da capital também para o interior. Então, embora a política ainda seja muito aquém, nós estamos caminhando. Sim. Nós estamos caminhando. Aqui em Mossoró nós temos o CRM, que é o Centro de Referência da Mulher, que fica ali no Costa Silva, pertinho do IF, que trata exclusivamente dessa temática de dar apoio à mulher, de dar suporte, oferecer atendimento psicológico, inserir em grupos de apoio. Então procurem, os serviços públicos eles são para todos, né? O serviço público ele não é só para o pobre, o serviço público ele não é só para, às vezes, determinada população que diz, não, isso é para mim também, é para mim, é para você, é para todo mundo. Procurem o Centro de Referência da Mulher, procurem o CREAS, que também trata com violação de direitos. E, enfim, quem você conhecer dessas políticas, nós estamos aqui para esclarecer cada vez mais. Exatamente. Recado dado, vamos evitar, e se acontecer, não vamos ter medo de denunciar, porque é preciso se denunciar para a gente ir quebrando tudo isso que vem acontecendo, como a gente já explicou tudinho aqui para você, tá certo?